Bom dia! Para essa atividade processual 2, que tem como objetivo relacionar uma situação real de uma das áreas da saúde, sendo enfermagem, nutrição e fisioterapia, eu e meu grupo analisamos estudos de casos científicos e escolhemos trabalhar com a parte de lesão, ligada à área de fisioterapia, onde relacionamos o caso clínico com as funções matemáticas, divididas em duas situações, a fisioterapia com a função do primeiro grau e a medicação com a função quadrática. Nesse slide, temos os dados do caso da paciente. Ela é uma mulher, tem 38 anos, 1,64 m de altura e 57 kg. É praticante de corrida, em 5 vezes na semana, 10 km com duração de 1 hora. Sua lesão foi o estiramento do músculo da panturrilha, e os sintomas são dificuldade de apoiar o pé no chão e dor intensa na panturrilha. O tratamento está relacionado com repouso, sessão de fisioterapia e uso de analgésico, o ibuprofeno. Nas sessões de fisioterapia, a paciente terá que se exercitar com fita elástica para o fortalecimento. Na sessão de fisioterapia, a paciente deverá executar um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura abaixo. A variação da força elástica exercida sobre a perna da paciente, em função da elongação da fita, é dada pelo gráfico a seguir. Quanto a paciente deverá esticar a fita para que a força exercida sobre a sua perna seja de 23 newtons? Bom, sabemos que a função do primeiro grau é expressa por f de x é igual a x mais b ou y é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Para determinar a variável b, iremos verificar qual o valor de y quando x é igual a zero. Observando o gráfico, vemos que a reta cruza o eixo y no zero, ou seja, quando x é zero, o y também é zero, o que significa que o coeficiente linear b também vale zero. Para determinar o coeficiente angular a, pegaremos o ponto 0,4 e 20, que pertence à reta da função, de acordo com o gráfico, e substituiremos na equação. Então, temos que 20 é igual a 0,4a mais 0, e assim descobrimos que o coeficiente angular a vale 50. Portanto, a equação da função pode ser expressa por y é igual a 50x ou f de x é igual a 50x. Para que a força exercida na perna do paciente seja de 23 newtons, basta substituir 23 é igual a 50x, x é igual a 0,46 metros. Portanto, a paciente deverá esticar a fita no comprimento de 46 centímetros para que a força elástica exercida sobre a sua perna seja de 23 newtons. Isso está expresso na alternativa B da nossa questão. Na modelagem 2, a paciente será medicada com ibuprofeno injetável. A concentração C desse medicamento na corrente sanguínea, após T horas de sua ingestão, é dada pela equação C, em função do tempo, é igual a menos T ao quadrado mais 8T. A primeira dose será tomada às 8 horas de uma sexta-feira. De acordo com as informações e com o gráfico que expressa a função da variação da concentração de ibuprofeno em função do tempo, qual será o dia e o horário em que o medicamento atingirá, na corrente sanguínea da paciente, 12 ppm a primeira vez, sendo ppm partes por milhão. Para encontrarmos o tempo entre a primeira dose e o momento em que a concentração do medicamento na corrente sanguínea seja 12 ppm, devemos obter os valores de T. Bom, se substituirmos o valor de 12 ppm por C, que é a concentração, temos a seguinte função quadrática. T ao quadrado menos 8T mais 12 é igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, obtivemos as seguintes soluções. T é igual a 2 ou T é igual a 6. O menor valor de tempo obtido foi 2, ou seja, se passaram 2 horas desde a primeira dose tomada pela paciente. Portanto, a medicação foi dada às 10 horas da sexta-feira.
Por fim, podemos perceber a importância dos cálculos matemáticos, neste caso clínico, para obtenção de exatidão e sucesso no processo de reabilitação da paciente, bem como o tempo de reação de determinada quantidade da medicação para controle de possíveis efeitos colaterais e até mesmo de sua eficácia. Portanto, o aprendizado da interpretação de cálculos numéricos permite uma abrangência maior do conhecimento em saúde e até mesmo uma maior autonomia na tomada de decisão de casos e estudos clínicos em sinergia com todas as áreas da saúde.